Olá, meus amigos ligadinhos no JMV TV. Olha, a gente vai abordar um assunto bem importante. Estamos no mês de maio e o mês de maio reflete o maio amarelo e o maio laranja. Maio laranja é um mês onde a luta, o combate ao abuso e à violência sexual infantil, ele é tema de muitas palestras, de muitas entrevistas. É um tema bem complicado, bem difícil até de abordar, que é o abuso infantil. Quando uma criança é abusada, um adolescente é vítima, né, de abuso infantil. Por isso que o JMV TV reuniu nessa mesa redonda 3 profissionais de áreas diferentes, mas que vão dar o seu parecer. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Estamos recebendo ao meu lado a psicóloga policial que trabalha no município de Timbó, Bianca Sabine Utpadel. Bianca, muito boa tarde. Boa tarde, Lara. Boa tarde aos convidados, a quem está assistindo. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite, né, para participar dessa discussão tão importante e tão necessária, né, no nosso meio, na nossa comunidade. Bom, também a gente recebe direto de Blumenau, e eu tenho um imenso carinho, foi uma indicação da própria Bianca, e a neuropsicopedagoga, professora universitária e palestrante, Nani Costa. Nani, muito boa tarde, que prazer recebê-la. Boa tarde, Lara. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, agradecer a você e a toda a equipe, e também agradecer aos meus colegas aqui de mesa, pela oportunidade, né, de estar aqui conversando sobre esse tema que é tão importante. Bom, também estamos recebendo o promotor de justiça de Timbó, grande parceiro da imprensa, parceiro do JMV, Dr. Tiago Davi Schmidt. Dr. Tiago, muito boa tarde. Boa tarde a todos os que nos assistem, nos ouvem. É sempre um prazer atender um pedido e poder falar um pouquinho sobre o dia a dia do Ministério Público e ainda mais esse tema que é tão sensível, tão caro a todos nós. Doutor Tiago, a gente começa então esse assunto falando com o senhor, falando do município de Timbó, né? Que apesar de termos aí aproximadamente 48 mil habitantes, um pouco mais, um pouco menos, mas Timbó não fica muito longe dessas estatísticas, desses números relacionados ao abuso infantil, né? A gente lembra, infelizmente, de um assunto muito polêmico, que é o caso Luna, mas que não é só esse caso, né? Infelizmente, nós temos muitos casos de abuso infantil em Timbó. Sim, Lara, esse assunto ele chama a atenção de quem trabalha aqui na comarca de Timbó há bastante tempo. Proporcionalmente à nossa população, os números de abuso sexual são muito altos. Eu não tenho ainda alguma resposta assim de causa e consequência do porquê é assim, mas eles chamam a atenção. Eu trouxe até, não sei se é um momento da gente já começar com essas estatísticas, mas eu fiz um levantamento do período que estou aqui em Timbó trabalhando, as denúncias oferecidas, faixas etárias e tipos de crime, para que a gente possa ter uma ideia, uma noção de quão grave é e normalmente relacionado ao seio familiar. Então, os abusadores normalmente estão dentro das famílias, eles não estão na rua. O perigo vem para dentro das nossas casas, nesse tipo de crime, né? E isso é difícil adotar uma medida preventiva, já que ocorre longe dos olhos das pessoas. Não adianta a polícia militar fazer ronda nas ruas e etc., que não vai inibir esse tipo de perversão, né? Então, se for já o momento, eu posso até apresentar esses números. Antes de apresentar, deixa eu só conversar com a Bianca, porque quando a gente fala sobre esse âmbito familiar, é um âmbito bem complicado, né, Bianca, de identificar. E quando chega ao seu conhecimento, eu acho que agrava ainda mais, é isso? Isso. A maioria desses casos de violência sexual contra crianças e adolescentes ocorre efetivamente dentro do ambiente familiar. As estatísticas mostram e provavelmente o Dr. Tiago depois vai colocar. Então, assim, por que isso, né? O seio familiar, ele é um ambiente, deveria ser um ambiente protetor para a criança.
né? Então, é ali onde ela encontra as pessoas de confiança dela, as pessoas que ela ama, as pessoas que vão estar o dia a dia protegendo ela, deveriam estar fazendo isso, né? E quando esse ambiente não consegue garantir essa proteção e ocorre uma violência sexual, existem fenômenos que acontecem nesse momento, né? Um dos fenômenos é a síndrome do segredo. O que é isso, né? Uma que o abusador geralmente pede esse silêncio, né? Às vezes através de ameaças diretas, né? Ou às vezes nem ameaças ocorrem. Às vezes a violação do direito, a violência sexual é tão sutil, ela vai acontecendo aos poucos, ele vai se aproximando devagarzinho dessa vítima, dessa criança, que ela às vezes nem percebe que ali tem uma intenção sexual ou nem entende que isso está acontecendo. E ela entende, às vezes, até como uma forma de carinho, uma forma de contato, porque quando existe a violência sexual, com certeza já existem outras violências ali presentes, né? Uma violência psicológica, violência física, uma grande vulnerabilidade, às vezes, naquele ambiente. A violência sexual é só mais uma. E quando tem essa aproximação até com a vítima, a criança acaba entendendo isso como uma forma de carinho, como uma forma de estar tendo atenção. Ela, às vezes, não entende, porque a ação é tão sutil, de forma tão manipuladora naquele momento, que ela não entende como violência. Às vezes, ela vai entender isso anos depois. Ou, às vezes, numa palestra de escola, ou, às vezes, de alguém falar, ou de ela ver na mídia. Então, ela não tem a compreensão. Quando é criança muito pequena, muito menos, né? Então, e quando ela revela, quando ela percebe esse comportamento que ela geralmente identifica como estranho num primeiro momento, ela vai conversar com alguém da família, ó, tá acontecendo isso, né? E a pessoa que geralmente é a mãe, ela muitas vezes fica sem ação e geralmente não dá credibilidade. Né? Mas o que você está falando? Vamos sentar aqui, todo mundo conversar. Às vezes a família tenta se reorganizar, tenta se proteger. Isso é um movimento natural de todas as famílias, se proteger enquanto núcleo ali, né? E tentam manter isso em silêncio, né? De forma a não alterar aquela rotina da família. Né? Então, é bem delicado esse fenômeno e nesse momento que a criança muitas vezes precisa desse apoio externo, né? Porque para ela é difícil, são as pessoas que ela ama, que ela confia, que deveriam estar ali para proteger ela. Quando a gente fala nesse apoio externo, pode entrar a escola? Geralmente é na escola que a criança se sente segura, né? Onde é um ambiente onde ela vive, além da família, muitas vezes, e onde ela vai ter pessoas de confiança, professor, outro colega. Então, ela vai, quando ela toma conhecimento ou vê que ela não está sendo protegida em casa, ela acaba buscando na escola esses mecanismos de proteção. Por isso, a importância da nossa convidada, Nani Costa. A Nani, que é neuropsicopedagoga, é palestrante, professora, e tem um livro... Não Toque no Meu Corpinho, onde a gente vai falar depois um pouco sobre o livro. Nani, a gente precisava ter alguém da educação, alguém com alguma experiência na educação, para que pudesse falar, né, sobre tipos de comportamento, como uma criança, quais os sinais, né, que uma criança se tem, né, algum sinal ou sinais que a criança repassa dentro da sala de aula. Tem? Exatamente. Há sim alguns comportamentos que a criança ela acaba demonstrando, né? Quando ela sofre essa violência. Mas é importante que nós tem todo um processo, todo um acompanhamento para verificar se realmente há, né? Às vezes a criança pode sim exteriorizar esse sofrimento, né, da violência através de desenhos, né? Em sala de aula ou em casa. Comportamento agressivo ou não também, ela pode se fechar, ela pode ficar um pouco mais tímida, um pouco mais calada. Então, são vários comportamentos, então é por isso que a gente precisa investigar, e não cabe, né? Fica aqui um detalhe importante, que a escola não tem, tá, essa autonomia de investigação. Cabe sim aos profissionais competentes, né, a própria psicóloga, toda a polícia, enfim, que vai fazer essa investigação, o Ministério Público, ou alguns competentes. A escola, sim, ela tem esse dever de notificar, né,
para que seja investigado qualquer tipo de violência que está acontecendo com essa criança. E qual é o papel principal da escola? Lara, eu até vou falar da escola e também dos profissionais inseridos nela, não importa a licenciatura ou a função. A gente tem uma cultura da disciplinaridade, né? Que é aquela coisa assim, a escola tem a obrigação de ensinar o português, a matemática, e é isso. E, na verdade, nós precisamos ser diferentes, a gente precisa ter uma educação interdisciplinar, ou seja, além, sim, da nossa função de ensinar o português, a matemática, mas outros conhecimentos. A criança, ela é um indivíduo e ela tem a sua essência, né, que vai na psicologia, da biologia, sociocultural, ela é integral. Então, a escola pode, sim, trabalhar não somente disciplinas, sim, que estão ali no plano, né, curricular, mas também os conhecimentos do combate à violência, da autoprevenção dessa criança. Então, é importante que a gente diga que aquela famosa frase, a família educa, a escola ensina, ela é retrógrada. Por quê? Porque não há uma rivalidade. A intenção é ser parceiros, né? A escola quer ser parceira da família. Hoje a gente tem uma configuração de família que muitas vezes a mulher trabalha, o pai trabalha, né? O homem, a mulher trabalha. E a criança muitas vezes fica numa escola por 8 horas, né? Por tempo integral. Então, se a gente conseguir ter uma escola que sim, que junto com a família fornece as informações necessárias para que essa criança possa ter esse autocuidado, essa autoprevenção, possa falar, possa entender que, né, até o próprio livro traz que segredos nem sempre são legais, nós vamos sim conseguir combater, né? Eu não vou falar extinguir, mas combater a violência sexual infantil. Né? Então é importante a gente entender o nosso papel de professor, entender o nosso papel na educação. Doutor Tiago, e aí entra esse trabalho importante, né, que é da prevenção, né? Porque quando o caso chega nas mãos do senhor, é porque já aconteceu, é porque a vítima já foi abusada, enfim, e a situação ela é extremamente grave, né? Lara, essa é a nossa grande angústia de todos que participam de alguma maneira desse sistema investigativo, né? Quando chega um processo de investigação policial nas mãos do Ministério Público, alguém já foi violado, uma infância já se perdeu há bastante tempo, focando nesse tema, né? E a gente faz o trabalho de punição. Mas se olharmos um pouquinho fora da caixa, é importante essa rede de troca de informações para que no primeiro sinal a rede seja acionada, alguém vá averiguar o que está acontecendo, para que a gente possa ter, digamos, uma atuação o mais cedo possível para evitar que o abuso evolua. Então, na maioria dos processos que chegam na minha mão, a gente verifica um comportamento pré-existente. Então, vamos imaginar que houve um ato sexual, né, ou um ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mas que houve o ato propriamente dito. Quando se olha a história, antes disso, houveram várias outras tentativas, instigações, exibição de conteúdo inapropriado, de uma maneira a despertar a curiosidade da criança precocemente para um assunto que ela só deveria ter contato um pouco mais à frente, né? No momento certo do seu desenvolvimento. Então, sempre começa com um beijo, uma passada de mão que a criança não identifica se aquilo foi uma brincadeira ou se foi libidinosa, alguma coisa relacionada a banho, vou dar banho, não é só lavar, lava, mas também aproveita para fazer outra coisa, mas isso num contexto que lá na frente vai evoluir. É difícil a gente pegar um caso, a Bianca talvez está aí na comarca mais tempo do que eu, pelo menos em Timbó, de que logo se partiu para o ato sexual. Né? As estatísticas mostram, aliás, que a maioria dos casos não tem violência ou grave ameaça. Eles são praticados contra aquelas pessoas ditas vulneráveis, menores de 14. E sempre por alguém da família.
Ou na maioria das vezes? Na maioria das vezes. O que eu tenho aqui, e eu estou falando limitado à minha promotoria, sem considerar o que está em investigação ainda na Polícia Civil e sem considerar o que já estava mais antigo no Poder Judiciário, nós reunimos aqui 28 ações penais que dizem respeito, impulsionadas por mim. Dessas, 13 eram padrastos, 5 tios e 4 avós. Aí os demais, 2 primos, um pai, um cunhado, um tio-avô e outros 3 que não tinham relação familiar. Então, esses números demonstram que são sempre abusadores, ou quase sempre, que têm total confiança da família que exerce a guarda, pai e mãe, e não há uma vigilância. Ele tinha livre acesso à criança. E ele violou essa confiança que a criança depositava nele para satisfazer a própria vontade, a própria libido, né? Então, e as idades também, sempre menores de 14, na maioria, onde não há consentimento, a gente pode abordar isso. Então, menor de 14, mesmo que a criança ou adolescente diga eu quero, isso não significa nada. A lei penal impõe ao adulto o não fazer. Se ele faz, ele vai responder criminalmente por essa situação. A maioria meninas, né? De todos esses processos que eu falei, 33 meninas e só 1 menino, das ações penais. Os crimes contra menor de 14, as idades de 5 a 16. Na grande maioria, de 5 até menos de 14. Então, é um cenário perturbador, né? Onde adultos, de uma maneira, eu digo, até doentia, procuram crianças de 5, 6, 7, 8 anos para satisfação da própria libido. E aí nós temos masturbação, esfregar partes do corpo, colocar o dedo, enfim, até a própria conjunção carnal. E isso, para quem tem filhos pequenos, é aquele tipo de processo que tira o sono. A gente impulsiona o processo, faz o trabalho, mas pessoalmente me incomoda muito, assim, de não conseguir evitar que uma criança de tenra idade seja vítima de um crime sexual que acontece dentro da própria família. E aí eu fico imaginando, mais na área da pedagogia, da psicologia, o tamanho do trauma que isso gera na criança, porque ela confiou e foi violada. Será que ela consegue confiar mais à frente em outro adulto? É aí que entra, né, Bianca? Confiança, né? Como é que lida com psicológico, confiança de uma criança já abusada e que às vezes se faz a denúncia para a própria mãe, para a família, enfim. Na maioria das vezes a mãe não dá credibilidade a essa criança? É bem delicado, assim. Primeiro a gente tem que analisar, falando de consequências de um abuso desse, diversos fatores. Não tem uma regra específica, né, das consequências de um abuso. Se precisa analisar, assim, esse abuso ocorreu uma vez, né, conseguiu-se a intervenção logo de imediato, ou foram anos de abuso, quantos anos a criança tinha quando iniciaram os abusos, de que forma a família, a rede conseguiu acolher essa criança, o próprio processo de resiliência dela mesma enquanto pessoa, saber lidar com esse trauma que viveu. Então, são inúmeros fatores que vão depois ditar as consequências que ficam, né? Mas, dentre as consequências, pode vir, sim, dificuldades de relacionamento futuro. Então, a gente, né, nos casos que eu atendo, muitas vezes, há relatos, principalmente de adolescentes, que não conseguem se relacionar, têm dificuldades em sua vida posterior, ou adultos mesmos que foram vítimas, que vêm e relatam dificuldades de manter um relacionamento em decorrência a um trauma vivido na infância. Por isso, a intervenção tem que ser, o quanto mais cedo, melhor, né? Para dar-se o tempo ali de um tratamento, elaboração do que ela viveu, saber lidar com a situação familiar também, porque quando a mãe não acredita num filho, falando também, deixando bem claro que existem também mães abusadoras, não é só homem abusador, né? Em alguns casos existem também mulheres abusadoras, e aí entram muitas vezes as mães. Mas quando essa mãe, ela recebe uma revelação de um filho
e não acredita, não dá credibilidade, isso gera uma consequência ainda maior, assim, porque, poxa, a minha mãe, ela deveria estar confiando em mim, né? E não está confiando. Eu vou confiar em quem, então? Né? E aí gera toda uma construção de insegurança na estrutura dessa personalidade, no modo como ela vai lidar com os relacionamentos da vida dela, né? Sempre aquela coisa, ninguém vai acreditar em mim. Então, eu não vou falar. Muitas crianças nem revelam na escola porque ninguém vai acreditar nela. Já vem com esse pensamento. A própria família, às vezes impõe isso. Ninguém vai acreditar em você, você é apenas uma criança, vai ser a minha palavra contra a tua. E aí vem, às vezes, a dificuldade da prova também, né? Porque o abusador usa isso. Não vai ter prova, porque dificilmente deixa marcas físicas o abuso. É isso que eu ia perguntar, né? Porque o abuso, como o doutor falou, ele vem de uma forma, parece que camuflada. Camuflada. Né? Que nem eu falei antes, a criança às vezes não entende o que está acontecendo. Dependendo da idade, ela não vai entender. Ela vai entender até como uma forma de carinho. Poxa, se aproximou de mim, quer me dar atenção. E é muito sutil. Às vezes, por exemplo, nós somos... Começa a brincadeira, nós estamos brincando, e daí começa o pega-pega, vamos brincar de pega-pega, e começa nesse pega-pega a passar a mão pelo corpo da criança. Ela nem percebe que está sendo abusada, às vezes. Né? Porque o abusador, ele sabe manipular, ele sabe agir de uma forma que a criança não perceba, ou que ela se sinta depois confusa. Numa revelação posterior, ela mesma vai se sentir confusa diante disso. Bianca, uma criança que às vezes não foi abusada com o ato mesmo, mas só de passar a mão, isso já é crime, né? Já é crime, já é considerado. Qualquer intenção libidinosa, de repente o doutor até explique melhor, mas qualquer intenção libidinosa que o adulto tenha contra a criança, para satisfação da própria lascívia, pode ser considerada violência sexual. Mesmo nem tocando, às vezes, no corpo da criança. Aí vem a questão da própria violência virtual, né? O uso de imagens para satisfação sexual, ou a própria... só de ver a criança tomando um banho, né? Que o adulto muitas vezes vai lá, se masturba ou tenta satisfazer o desejo dele através do uso do corpo da criança, às vezes só através, né, de olhar, ou da utilização da imagem, de vídeos. É mais ou menos isso mesmo, né, doutor? Quando a gente fala do crime. Como nós falamos, assim, abaixo de 14 anos, nós temos uma situação jurídica muito clara. Nada pode. Tudo que é instigação de uma curiosidade sexual ou de um interesse sexual antes da hora, com menor de 14 anos, configura um crime. Né? Pode ser que seja um crime mais grave ou outro mais leve, mas menor de 14 não pode nada. Né? Mesmo que a pessoa, digamos, vamos imaginar uma situação de 13 anos e 11 meses, e a menina disse eu quero, e a pessoa sabia que ela era menor de 14, não pode. Não pode. O nosso sistema jurídico brasileiro deixa muito claro que abaixo de 14 anos esse consentimento não é válido. Acima de 14 anos, completou 14 anos para cima, claro que não esvazia a fiscalização dos pais para saber o que está acontecendo, quem é a pessoa, se esse namoro é saudável ou não, isso é uma outra conversa. Mas acima de 14 anos, um namoro saudável, com idades compatíveis e etc., ele pode ser admitido e pode até evoluir para uma relação sexual sem que isso configure um abuso, né? Um crime propriamente dito. Mas o que a Bianca falava da prova é que esses crimes normalmente são praticados longe dos olhos das pessoas. Então, o abusador, sabendo disso, ele joga com o psicológico da criança, do adolescente, para desacreditar, para inferiorizá-la, para dizer que ninguém vai acreditar naquilo. E a jurisprudência no Brasil vai justamente no sentido contrário, de como acontece entre quatro paredes, a palavra da vítima é muito importante. E desde que ela venha de uma maneira coerente, sem indicativos de fantasia, nem nada disso, de que ela mantenha a versão, consiga concatenar suas ideias, né, de uma maneira, claro, respeitado o desenvolvimento dela, relacionado à idade, mas ela consegue externar o que aconteceu, de que forma aconteceu. Porque são situações muito diferentes. Imaginem um pai de uma menina que vai dar banho nela.
e somente um banho. Isso é um fato. É uma situação da vida cotidiana e eu não vejo nenhum problema nisso, do pai ajudar a dar banho numa menina, inclusive lavando as partes íntimas dela. Eu, como pai, dando banho no meu filho, não há problema nisso. O problema é quando se ultrapassa uma linha que o abusador, normalmente, ele caminha sobre a linha num primeiro momento, ele não deixa claro a intenção. Mas imagine num banho, se isso desanda para colocar o dedo aonde não era necessário que fosse colocado. Aí nós temos um abuso. E a criança vai revelar isso em algum momento, principalmente quando machuca. Ela vai reclamar para alguém na hora de fazer xixi, na hora de botar a calcinha, enfim. E a pessoa que ouve precisa ter a maturidade, a sensibilidade de... Poxa, acendeu uma luz amarelinha, tem alguma coisa estranha. Vamos tentar descobrir de que forma isso aconteceu, o que houve, se já tem um histórico, algo assim. Acompanhar melhor. E às vezes, tanto no ambiente escolar quanto na família, a correria, o volume de trabalho, a quantidade de crianças na sala de aula, a gente acaba deixando de focar em alguns detalhes. Aquela criança que num verão só usa moletom. Pode ser que é da idade, mas pode ser que tenha alguma marca física, alguma coisa não está legal. Talvez ela queira até chamar a atenção de que alguém pergunte o que está acontecendo. E perguntar da maneira certa. Se essa pergunta vier de uma pessoa que tem a confiança da criança, do adolescente, talvez a gente consiga precocemente descobrir que ali naquele núcleo familiar está acontecendo alguma coisa muito errada. E aí coibir isso. Eu já tive uma conversa com a Bianca uma vez, eu prefiro impedir a continuidade de um crime que eventualmente a gente não conseguiu materializar de uma forma a condenar o sujeito, mas estancou a situação, aquele abusador não convive mais com aquela família e salvamos, digamos, a integridade psicológica de uma criança, do adolescente. É muito melhor do que, às vezes, deixar que aquilo aconteça para pegar o criminoso e poder condená-lo, mas vai destruir o íntimo da criança. E isso não tem preço. Nani, Não Toque no Meu Corpinho, um livro extremamente importante. O que a gente pode falar sobre o livro e o que a gente pode falar também para quem está nos assistindo, principalmente da área da educação, que é uma área que você atua com muita competência, quando um professor verifica uma situação diferente de uma criança, não deixando tocar, ou até mesmo, como o doutor falou, usando sempre moletom, enfim, são indícios importantes, né? Exatamente. Vou falar primeiramente do livro, né? Então, Não Toque no Meu Corpinho, vou apresentar aqui. É um livro lúdico, voltado para pré-leitor e leitor, ou seja, educação infantil, anos iniciais. Achei interessante a fala do doutor em relação ao pai dando banho na criança, e tem uma imagem dessa no livro, porque eu realmente quis mostrar que nós temos bons pais, né? E que até as pessoas perguntam, mas você colocou o pai dando banho na criança junto com a mãe, por quê? Porque nós temos bons pais que realmente fazem essa função plenamente. Então, esse livro é bem lúdico. O intuito dele foi exatamente porque na educação nós temos poucos materiais que trabalham. Os materiais assim que temos, na sua grande maioria, acabam mostrando as partes genitais, as famílias não gostam. Então, esse livro é um livro que professores podem ler com as crianças, os pais podem ler em casa e já educando, né, nesse enfrentamento à violência, né? A questão dos segredos nem sempre são legais, né? Porque tem aquele segredo que é da festinha de aniversário, legal. Mas tem aquele segredo que é esse, né? E que a mãe e o pai podem, olha, filha, qualquer coisa, se alguém falar para você contar segredo de alguma coisa, conta com o pai, conta com a mãe, a gente está aqui, né? Então, o livro é bem lúdico mesmo para trabalhar esse tema com a criança. E até, se vocês me permitirem, indo um pouquinho para um caminho desse diálogo, sobre a questão também do uso da internet. A doutora Bianca comentou, o doutor também.
Compartilhar também é crime, imagens, né? Você armazenar também é crime, imagens de crianças nuas. E hoje nós estamos com essa questão dos jogos, né? A gente sabe porque na escola também, né? Celular, enfim. E há muita ameaça também desses violentadores pela internet, né? Pedindo para a criança mandar foto. Então a gente pede encarecidamente para que os pais acompanhem a vida, né, virtual dessas crianças e adolescentes. Entrando nesse assunto, não acha que falta um pouco de diálogo? Existe muita correria e pouco olho no olho? Exato. E não só dos pais, né, Lara? Também os professores também, porque nós temos um conteúdo para dar conta. A gente sabe disso, né? Existem X horas letivas, a gente precisa cumprir com isso. E como o próprio doutor disse, às vezes a criança dá alguns indícios e o professor deixa de lado. Mas eu sempre digo... Deixa de lado ou não quer se envolver também, ou não né? quer se envolver, né? Eu até digo, tem casos que o professor sabe o que está acontecendo, a professora sabe o que está acontecendo, mas prefere não falar. Nem para a coordenação, nem para a gestão escolar. Então, por isso que eu sempre digo, toda suspeita precisa ser investigada, né? Professores, conversem com seus coordenadores. Eu sei que tem uma linha hierárquica, né? Mas vá até o seu coordenador, fala que aquele aluno está se comportando de uma forma estranha, que ele não fazia tais coisas, né? Então, assim, vamos dialogar sobre isso, né? Fingir que não vê não vai diminuir os números, né? Que o doutor trouxe, que a Bianca também comentou. É tão importante isso, né? A gente poder ajudar essas crianças e adolescentes. Então, nós professores podemos fazer isso, gestores escolares podemos fazer isso. E então, cuidar também com essa questão do virtual, né? Eu sempre digo para os pais, ter um diálogo com a criança, ver o que ela está vendo. A gente já sabe que, inclusive em vídeos, mesmo que você acha que aquele conteúdo é kids, a gente já tem, né, sim, infiltrações de vídeos com outro tipo de demanda, como a violência sexual e também questões de suicídio, né? Vídeos em que a criança está assistindo um desenho animado e daqui a pouco surge alguém ali instigando ela a se cortar, né? Ou simplesmente realmente a cometer um suicídio. Então eu peço assim, né, pais, vamos acompanhar isso, acompanhar com quem seu filho está falando no joguinho, né? Porque tem essa questão de você falar com outra pessoa. É tão importante a gente dar uma olhadinha nos celulares de vez em quando. Isso não é invasão de privacidade, né? Eu sempre digo isso. São menores, né? Então eles não têm essa consciência ainda. Eu acho que no mundo que a gente vive, parece que tudo é invasão de privacidade. Não pode isso, não pode aquilo, né? A falta de diálogo, eu acho que acabou prevalecendo, né? Com certeza, com certeza. Acho que a gente precisa dialogar. Peça para ver o celular do seu filho, né? Ele é de menor, você tem total autoridade, né? É dever do Estado, é dever da sociedade, é dever da família cuidar dessas crianças e desses adolescentes. Doutor Tiago, nosso intuito para a entrevista é para falar um pouquinho sobre um assunto tão complexo, tão difícil, mas também porque o intuito não é que o caso chegue ao senhor, né? É a prevenção. Então, a melhor forma é a prevenção e aquele olhar diferenciado. Por isso que tem sempre que ter um trabalho de uma rede, não só a rede municipal e estadual, mas uma rede dentro de casa, né? Tem que se ter esse olhar diferenciado. Lara, assim, nós tivemos a oportunidade já de conversar sobre isso. Eu penso que no mundo ideal nós teríamos algum tipo de rede mais eficaz de troca de informação. Por que disso? Hoje nós temos WhatsApp, temos internet, tem um monte de sistemas, eles se comunicam ou não, dependendo do sistema. Mas quando eu falo trocar informação, é aquela situação realmente de acender uma luzinha de alerta e de que essa informação vá chegar onde deveria chegar precocemente, sem que a pessoa que leva a informação tenha que se comprometer e figurar ali como o acusador. Então, imagine, alguns profissionais, policiais, médicos, etc., têm a obrigação de noticiar algumas situações. Agora, um vizinho não tem. E, às vezes, um vizinho pode estar percebendo alguma coisa precocemente e ele deveria ter a possibilidade de procurar alguém
sem se envolver, digamos. Olha, eu acho que está acontecendo alguma situação bem estranha na minha vizinha. E alguém vai apurar isso. Pode ser que não seja, pode ser que ele está equivocado no julgamento dele. Mas o fato de alguém procurar essa família precocemente, seja a polícia, seja uma assistência social, às vezes inibe o abusador. O abusador percebe que alguém está de olho nele. E isso é uma das hipóteses que a gente pode ter para tentar um trabalho preventivo, né? Quando a gente depende só do mecanismo tradicional, alguém vai lá registrar um boletim de ocorrência, a polícia vai investigar e o Ministério Público vai processar para que o judiciário possa condenar. Isso tem uma burocracia envolvida e uma demora envolvida, se é que a gente pode falar dessa forma, que o preventivo fica para trás. Como a gente falou, o crime já aconteceu, alguém procurou a polícia porque a criança foi de fato violada. Mas eu não quero saber só quando alguém coloca o órgão genital ou esfrega o órgão genital ou, de fato, como nós falávamos, o psicológico da criança já foi afetado. O ideal era uma atuação muito longe disso, quando o sujeito mostrou uma foto inapropriada ou fez algum comentáriozinho do tipo, como você está gostosa. Como a gente vê nos processos, que o cara começa a dar certos elogios para a menina de 10 anos de idade, totalmente inadequados, e que isso só vem num contexto junto com a violação para nós. Lá atrás, quando ele chamou de gostosa uma menina de 10 anos, ninguém fez nada, isso não chegou ao nosso conhecimento, sabe? Então, esse é o grande ponto. A família, sim, precisa redobrar cuidados. Não é neurose, mas redobrar os cuidados, perceber comportamentos. Como eu falei aqui, a maioria é padrasto. Às vezes acontece, isso é normal, o casal se separa, a mãe conhece outra pessoa, coloca dentro da sua casa, mas não sabe o histórico, não sabe quem é aquela pessoa. Sai para trabalhar, deixa na confiança as crianças. E eu já tive situações aqui, para ver como isso é cruel, de a pessoa ser pai de algumas crianças daquele núcleo, mas ele foca na enteada. E havia filhas meninas também. Então é aquela coisa que aí a psicologia talvez possa explicar, e que não, do meu sangue não, mas a enteada pode. Sabe? E ele era um excelente pai para as outras. Claro que o exemplo é horrível, mas na enteada ele abusava sexualmente. Então, tudo isso acontece no seio familiar, deixa sinais externos perceptíveis. Quando chega no Ministério Público, normalmente isso já engrossou, né, de uma maneira totalmente desproporcional, mas alguns agentes de saúde, professores, médicos, enfermeiros, etc., têm o primeiro contato. Aquela situação de vamos imaginar, uma avaliação médica numa menina onde tem alguma marca na vagina da menina que não deveria estar ali naquela idade. A gente precisa saber, isso precisa ser levado adiante para verificar o que era. Foi uma infecção, foi uma coceira, foi alguma coisa natural, não fez a higiene adequadamente? Ok, está tudo certo. Mas pode não ser só isso, né? Pode ser que haja alguma outra situação. E é isso que a gente gostaria, com essa mesa redonda aqui, de alcançar, assim, a consciência das pessoas de que prematuramente, precocemente, é muito melhor do que deixar acontecer uma situação grave que destrói, e não destrói só a criança, destrói a família como um todo. Bianca, não é só no ambiente familiar, então, né? Eu acho que todos nós devemos cuidar das nossas crianças. É um dever da sociedade, né? A própria, se eu não me engano, doutor, é o artigo 227 da nossa Constituição, prevê isso, a responsabilidade de todos, né? A proteção das nossas crianças e adolescentes. Então, eu sempre digo assim, você percebe um estranhamento em alguma situação, a gente já precisa ligar ali o sinal de alerta, né? E de repente ir mais a fundo, conversar com alguém, ir numa unidade de saúde, conversar ali com a coordenação ou com o agente de saúde, para alguém dar um olhar mais especializado àquela família, né? A escola também, né? Vem acompanhando o aluno e percebe algo diferente ali,
opa, vamos ver, vamos investigar, vamos de repente, não é a palavra investigar não, mas um olhar de cuidado para ver se tem efetivamente uma violação de direito, fazer um acolhimento diferente a esse aluno, né, para ver como é que está a rotina da família dele, como é que está o dia a dia, com quem que ele convive, porque às vezes o professor não sabe a rotina daquele aluno, não sabe com quem que ele mora, que horas que ele fica em casa sozinho, com quem que ele fica. Eu acho que isso seria uma responsabilidade muito dos professores da escola, dos coordenadores, orientadores, enfim, se aproximar do aluno, né? A questão do acolhimento e não fazer as coisas de uma forma automática. Eu preciso ir apenas para cumprir um papel. Não, precisamos aprender a acolher, ouvir, escutar e saber o que fazer com as demandas. Eu ia perguntar isso para a Nani agora, o automático, né, Nani? O professor chega, dá aula, bate o sinal, troca de sala, terminou, vai embora, vai para a sala dos professores, conversam ali e pronto. O automático, né? Exatamente, exatamente. Nós estamos, a maioria dos professores, né, estamos no modo automático, infelizmente, mas eu acho que até essa conversa vai fazer muitos que estão acompanhando refletir sobre, né? A gente realmente ter esse olhar mais empático, esse olhar para o aluno, como eu falei anteriormente, no seu integral, né? A gente prestar mais atenção em alguns comportamentos, eles dão sinais, né? O sinal, sim, e é perceptível, a gente consegue, sim. E em qualquer situação investigar, né? Como a doutora falou, notificar os órgãos competentes para que haja uma investigação. Acho que a gente precisa sair realmente um pouco desse automático e ter esse olhar, sabe, para o aluno, esse olhar que eu falo até uma educação afetiva mesmo, né? Saber quem é a família desse adolescente, dessa criança, é tão importante isso. E isso reflete tanto, inclusive, no desenvolvimento do aluno mesmo, né? No seu, na sua disciplina, nos conteúdos em sala de aula, quando ele percebe que o professor, ele realmente tem empatia, que o professor acolhe, é fantástico, assim, as crianças, os adolescentes, eles sentem-se partícipes, digamos assim, daquela instituição, sabe? Eles se sentem realmente acolhidos. Então, acho que é importante nós, profissionais da educação, termos esse olhar, né? Pensar realmente no outro um pouquinho mais. Nani, a gente já está encaminhando para o nosso encerramento. Gostaria de saber aonde que a gente encontra o livro, por favor. Então, o Não Toque no Meu Corpinho, ele está na Blue Livro do Shopping Parque Europeu, tá? E se alguém tiver interesse e quiser me contactar também, eu vendo, né, através do meu direct lá no Instagram, que é @terapeuta.nani com Y Costa, tá? De novo, @terapeuta.nani com Y Costa, né? Lá no Instagram e também na Blue Livro do Shopping Parque Europeu. Perfeito, obrigada. Muito obrigada. Bianca, muito obrigada. Bianca tem um carinho gigantesco pela Bianca, que 11 anos que você está em Timbó? 8. 8? Não, foi quase 10. 8 anos, eu me lembro quando a Bianca veio fazer um trabalho, a gente acompanhando. E hoje seu trabalho é fundamental, Bianca, aqui na delegacia. Infelizmente, tinha muitos casos que a gente não gostaria, né, que fosse atendido, mas que bom que Timbó tem uma profissional como você, especializada em atender esses casos. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. E falar também que a delegacia está à disposição. Qualquer dúvida, eu estou observando determinado comportamento, não sei o que fazer, será que não quero me envolver? Vocês podem me procurar pessoalmente na delegacia, conversar comigo de forma informal, não necessariamente para registrar um BO. Acho que a gente precisa trabalhar em rede e saber conversar, saber dividir as nossas angústias, as nossas dúvidas, né, para a gente conseguir construir uma ponte de apoio a tantas crianças. Perfeito. Doutor Thiago, quero agradecer a confiança no Jornal do Médio Vale em realizar essa mesa redonda, agradecer a confiança no nosso trabalho. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho que o senhor exerce aqui em Timbó. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema, né, que é o nosso, infelizmente, é o nosso dia a dia. E aproveitando para encerrar, deixar um pedido àqueles que tenham algum tipo de dúvida, não sabe se isso pode configurar um crime ou não, o Ministério Público está à disposição, né? É só procurar. Se ficar de alguma maneira mais confortável com isso, Conselho Tutelar, Disque 100, como o nome já diz, basta ligar 100 num telefone,
vai ser atendido e pode externar alguma denúncia, né, pedindo sigilo, inclusive. Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, enfim, existe uma rede à disposição para entregar à sociedade o melhor atendimento possível e juntos depurarmos se aquilo é um comportamento normal ou se aquilo ultrapassou o razoável e deve ser punido pelo direito penal. Obrigada, doutor. Olha, eu vou encerrar com uma frase que me chamou muito a atenção da Bianca. É um direito e um dever nosso, da sociedade, cuidar das nossas crianças. Então, é um direito e é um dever nosso. Foi um prazer receber vocês. Muito obrigada por essa mesa redonda. Muito obrigada para você que esteve acompanhando literalmente esse bate-papo, essa conversa, essa mesa redonda feita pelo JMV-TV. E não se esqueça, curta e compartilhe as nossas redes sociais e acesse www.jornaldomediovale.com.br.